você tem sentido dores estranhas, fadiga incomum, insônia, aperto no peito, ansiedade inexplicável ou outras sensações que ninguém consegue explicar, mesmo após exames e testes médicos, não se trata apenas de um problema físico. Seu corpo pode estar tentando lhe dizer algo. Se você é um dos escolhidos, essas mudanças físicas não são um ataque. São um sinal, um chamado para prestar atenção ao que realmente está acontecendo dentro de você. Sua alma está se reorganizando para se unir a algo maior, e seu corpo sensível está reagindo intensamente. É por isso que coisas que outros suportam friamente, você sente mais profundamente. Coisas que outros ignoram impactam você diretamente, porque você sente mais, percebe mais, absorve mais. Aqueles ao seu redor podem até pensar que é um exagero, podem dizer que é um problema psicológico que estou inventando, mas no fundo eu sei que é verdade. Algo diferente está acontecendo. Meu corpo não está doente, está sendo reajustado. Deus está me reposicionando espiritualmente. E nesse reajuste o corpo está ativamente envolvido. Ele faz parte da transformação. Não está me atacando, está tentando me despertar. Está expressando através da dor as coisas que a alma ainda não pronunciou. Está me chamando para me libertar do modo automático e assumir um propósito. Nesta sessão você entenderá por que está experimentando esses sentimentos. Descobrirá que seu corpo, em vez de ser um inimigo, é um aliado no processo de despertar. Falaremos sobre cada sintoma, cada estágio dessa transformação e ajudaremos você a ver a dor como uma ponte, não como um fardo. Permaneça comigo até o final, pois o que você está prestes a ouvir pode mudar completamente a maneira como você percebe sua vida. Você não está quebrado, você está sendo reconstruído. Isso não é um ataque, o céu está colocando você no lugar certo. Quando você é escolhido, seu corpo começa a funcionar de forma diferente. Ele reage não apenas a coisas físicas, mas também a coisas espirituais. Ele sente quando algo está errado, mesmo quando sua mente ainda não percebeu. Coisas que parecem pequenas para os outros se manifestam em você com grande intensidade. É sensibilidade espiritual. Você pode entrar em um espaço e sentir um peso estranho. Mesmo estando com alguém, mesmo que essa pessoa sorria, seu corpo se sente inquieto. Às vezes você não consegue explicar, mas sabe que algo está errado. E essa consciência não é uma fraqueza, é o seu corpo agindo como um radar. Ele capta o que os olhos não veem e o que o coração ainda não compreendeu. Muitas vezes esses sinais começam sutilmente. Uma leve dor nas costas, um nó no pescoço, uma fadiga repentina. A maioria das pessoas ignora, toma um comprimido ou tenta descansar um pouco. Mas o corpo do escolhido não será silenciado tão facilmente. Ele persistirá porque sabe que se você continuar a ignorá-lo, se distanciará cada vez mais do seu verdadeiro eu. Muitas vezes as pessoas querem eliminar os sintomas sem considerar a causa. Afinal, ninguém gosta de dor. Mas para o escolhido, a dor não vem para punir, ela vem para expressar, ela vem para guiar, ela vem como uma ferramenta para o reajuste. O corpo não está tentando te derrubar, ele está tentando te despertar. Ele te lembra que existe algo que precisa ser encarado com coragem. Quanto mais você tenta viver uma vida distante de si mesmo, mais o corpo reage. Ele não tolera viver em mentiras. Ele sente quando você tenta se forçar a entrar em um lugar ao qual você não pertence mais. E é por isso que às vezes uma simples conversa te esgota, ou uma rotina que antes era normal, de repente te deixa com uma sensação de vazio. Seu corpo está falando. Ouvir o seu corpo é um ato espiritual. É parar para escutar o que está acontecendo dentro de você, em vez de continuar se perdendo no ruído externo. É um convite para olhar mais diretamente para suas escolhas, suas limitações, seus desejos. Seu corpo sabe quando você está sendo fiel a si mesmo, e também sabe quando você está se traindo. Não para viver em constante medo ou vigilância, mas para desenvolver um novo tipo de escuta, para aprender a sentir o que seu corpo está tentando te dizer antes que ele precise gritar. Porque sim, ele vai gritar. Ele congela, adoece, se exaure. Mas tudo isso é apenas um reflexo de uma alma implorando para retornar ao seu centro. Então, da próxima vez que você sentir seu corpo reagir violentamente a algo aparentemente simples, pare e reflita. Talvez você esteja tentando se agarrar a um caminho que não te pertence mais. Talvez você esteja se forçando a manter uma presença onde deveria estar encerrando um ciclo. Seu corpo sempre o avisará, e se você o ouvir, ele também o guiará.
Durante o despertar espiritual, o corpo começa a exibir sinais que muitas pessoas interpretam erroneamente como problemas físicos isolados. Mas para aqueles que passam pela reconciliação espiritual, esses sintomas não são simplesmente biológicos. São reflexos de um movimento profundo na alma. São a reação do corpo à expansão que ocorre no reino invisível. E cada sensação carrega uma mensagem importante. Os sinais mais comuns incluem insônia, palpitações, dor no peito, cefaleias tensionais, dores musculares, fadiga inexplicável e ataques de pânico. Há também relatos de hipersensibilidade à luz, ao som, aos cheiros e até mesmo a outras pessoas. Tudo parece mais intenso. O corpo reage a tudo com mais intensidade. Isso não é fraqueza. É o sistema nervoso operando em uma nova frequência espiritual. Os sintomas aparecem porque há uma desconexão entre o novo ser que nasce e a antiga estrutura persistente. Imagine uma roupa apertada que não serve mais, mas você ainda tenta usá-la. Essa é a sensação do corpo. Seu corpo não funciona mais como antes. Ele está tentando se adaptar à sua nova identidade interior. Em vez de suprimir os sintomas, é mais sábio ouvi-los. Mas na maioria das vezes, as pessoas optam por se livrar deles o mais rápido possível. Tomam um remédio, ignoram o desconforto e a vida continua automaticamente. Mas ao fazer isso, você perde a oportunidade de entender o que o corpo está tentando comunicar e assim atrasa o processo de cura. O corpo quer ser ouvido. Ele exige pausas, novas rotinas, mais silêncio, menos sobrecarga. Ele quer que você preste atenção ao que consome. Não se trata apenas de comida, mas também de emoções, palavras e relacionamentos. Porque tudo o que você absorve impacta diretamente sua saúde física, emocional e energética. Seu corpo anseia por gentileza e está lhe dizendo isso com sinceridade. Às vezes, dores de cabeça são resultado de pensamentos reprimidos que não foram confrontados. Dor no peito pode ser o acúmulo de mágoas. A ansiedade pode vir da sua alma clamando por liberdade, exigindo espaço para respirar. Quando você começa a tratar os sintomas como sinais e não como problemas, as coisas mudam. A cura começa com a escuta. O corpo do escolhido é sensível porque foi feito para ser um canal, e isso exige atenção. Exige cuidado, não para viver como doente, mas como desperto. Aquele que compreende que cada parte do corpo carrega inteligência, que ele se cura não apenas com remédios, mas também com escolhas mais apropriadas. Seu corpo está chamando você para este novo caminho. O corpo sempre começa a falar suavemente. Ele tenta ser misericordioso. Envia um desconforto aqui, uma tensão ali, um cansaço que aparece à tarde, mesmo depois de uma boa noite de sono. Um impulso muscular vem e vai. Esses sinais sutis são como sussurros de que algo está errado. Mas como quase ninguém aprende a ouvir o próprio corpo, a maioria das pessoas os ignora. A maioria prefere fingir que está tudo bem. Bebem uma xícara de café forte, engolem as lágrimas, sorriem para mais uma reunião e dizem a si mesmas que estão apenas cansadas. Mas não é só isso. O corpo tenta repetidamente até não conseguir mais sussurrar. Então ele grita. E quando grita, é porque a situação se tornou grave. Esse grito não é aleatório. Ele se manifesta como uma dor persistente, uma dor de cabeça debilitante, insônia persistente, falta de ar, palpitações, ataques de pânico ou um cansaço tão profundo que você não consegue nem sair da cama. E quando isso acontece, você precisa parar, porque o corpo só grita quando você se afastou demais da sua verdade. Para o escolhido, esse grito costuma ser mais alto devido à maior sensibilidade espiritual, devido à profunda missão que carrega. E o corpo, como canal dessa missão, não pode suportar mentiras por muito tempo. Ela apontará exatamente onde você está se prejudicando, seja com pessoas, o ambiente, hábitos, decisões ou até mesmo pensamentos. Ela se revela mesmo quando você quer escondê-la. E é importante lembrar que o corpo não quer puni-lo, ele quer protegê-lo. Ele está tentando impedir que você se perca completamente. A dor não é uma punição, é um aviso, não é sua inimiga. É uma guardiã, uma aliada leal que faz tudo o que é necessário para mantê-lo verdadeiramente vivo, não apenas respirando, mas se conectando com o seu ser. A dor aparece no peito quando você engole as tristezas diárias, na cabeça quando seus pensamentos se desprendem do seu coração, nas costas quando você carrega fardos que não lhe pertencem, no estômago quando você vive em constante medo e insegurança. Em cada parte do corpo há uma mensagem, e quanto mais cedo você a ouvir, mais rápido o processo de cura começará. É difícil ouvir os gritos do corpo,
Mas é muito mais doloroso continuar ignorando-os, porque o corpo não vai parar até ser ouvido. Ele persevera porque ama. Ele sabe que você tem uma missão e quer que você a alcance por completo. Ele não vai permitir que você viva como se fosse uma pessoa comum, porque você não é. Quando você entende isso, tudo muda. Você começa a cuidar da sua saúde com mais consciência. Você percebe que não pode continuar enterrando tudo, que você não pode permanecer em silêncio, retraído ou apagado de si mesmo para sempre. Viver distante da alma tem um preço alto, e o primeiro a pagar é o seu corpo. Ouça antes que o corpo grite ainda mais alto. E se você estiver passando por uma fase em que tudo é doloroso e nada parece certo, talvez seu corpo esteja tentando despertá-lo para uma nova fase. Ele não falha, ele está lutando por você. E talvez neste momento, o maior ato de fé que você possa praticar seja parar, respirar, ouvir e se reconectar com aquilo que você sabe, no fundo do seu ser a verdade. No processo espiritual, especialmente para aqueles escolhidos para cumprir uma missão, o corpo se torna mais do que carne e osso. É um campo sensível, uma antena que capta o invisível. Mas quando a dor surge, as pessoas frequentemente pensam que o corpo está contra você, que está te impedindo. E é aí que muitos começam a lutar contra o corpo. Você sente dor, sente peso, sente limitações, e tudo isso parece injusto. Parece que o corpo está tentando te deter, mas não está. Ele está te preparando. O corpo é o canal entre o céu e a terra, um instrumento finamente afinado que carrega, sim, dor, mas também uma mensagem, um aviso, intuição. Ele sente antes de você entender e reage quando algo não está mais certo. Quantas vezes você se forçou a continuar fazendo o que sua alma queria deixar para trás? Quantas vezes você esteve em ambientes desgastantes? Quantas vezes você suportou em silêncio para agradar aos outros? O corpo absorve cada uma dessas decisões e, em algum momento, começa a reclamar. Começa a pedir que você pare de se prejudicar emocional e espiritualmente. Enxergar o corpo como um aliado muda tudo. Quando você o respeita, ele coopera. Quando você o trata com reverência, ele responde com vitalidade. Ele quer ajudá-lo a cumprir sua missão, mas ele precisa ser respeitado. Seu corpo sente quando você se trai e sente quando você começa a se harmonizar. Ele relaxa, ele agradece, ele se torna um templo novamente, não uma prisão. O corpo também é a morada da alma. Isso muda completamente a forma como você o trata. Não se trata de ter um corpo perfeito. Trata-se de ter um corpo presente, puro, pronto. Um corpo que vibra em busca da verdade, um corpo que se move com liberdade. E quando algo dá errado, ele o avisa para não punir, mas para despertar. Se você sente que seu corpo despertou, talvez esteja carregando dores que não são suas, pecados que não são seus, pressões que o afastam da serenidade. Seu corpo está pedindo um fim, um retorno ao lar, uma reconexão com sua essência. E, ao iniciar este caminho, até mesmo as coisas que antes o machucavam começam a desaparecer, porque a verdade sempre cura. Ela não está presa. Ela vive. Ela quer caminhar com você, não se opor a você. E mesmo que as coisas pareçam desesperadoras hoje, a mudança começa quando você para de lutar e começa a ouvir. Seu corpo é sagrado e foi criado para ser uma morada, nunca uma prisão. Acredite nisso. Caminhe com ele, não vá contra ele. Você percebeu que após uma decisão espiritual, uma pausa, uma entrega sincera a Deus, o corpo reage. Ele pode adormecer mais, sentir dor, mudar o apetite ou até mesmo ter uma febre emocional. Isso acontece porque a alma avança. A alma aceita o novo. E o corpo, como um companheiro, começa a acompanhar, tentando se adaptar à nova frequência. Mas essa adaptação não é automática. Requer tempo, requer escuta. O corpo precisa se reorganizar internamente para acompanhar a expansão da alma. E nesse processo pode reagir com sintomas físicos. Não porque algo esteja errado, mas porque tudo está mudando. O que antes era familiar já não serve. O que antes era confortável, agora se torna uma limitação. O corpo começa a se desapegar do velho para dar espaço ao novo. Para o escolhido, esse processo é ainda mais intenso, pois a missão exige integridade, e você não pode levar adiante a nova missão com estruturas antigas. O corpo precisa estar limpo, leve, pronto para ser um canal para o que Deus quer revelar através de você. Portanto, o corpo frequentemente entra em um estado de purificação. E esse processo de purificação pode ser doloroso. Você pode sentir febre, náusea, tontura, dores musculares ou angústia emocional inexplicável. Tudo isso faz parte do processo. É o corpo liberando o que se acumulou. Emoções reprimidas,
traumas antigos, crenças limitantes. E enquanto isso acontece, o que você precisa fazer é aceitar, respeitar o processo. Descanse quando necessário, faça silêncio quando convidado, respeite as limitações do corpo como se fosse um lugar sagrado. Este não é o momento para lutar, este é o momento para acreditar. Seu corpo está se harmonizando com uma nova identidade espiritual. Ele não é mais uma ferramenta de sobrevivência, mas um canal de expressão divina. Isso é sagrado, isso é poderoso, isso é transformador e começa de forma invisível, mas se manifesta rapidamente no corpo. As mudanças que o céu está realizando dentro de você estão sendo registradas no corpo. Uma das maiores mentiras que aprendemos é acreditar que a dor é um castigo. Crescemos ouvindo que sentir dor é um sinal de que algo está errado, de que estamos sendo punidos, de que Deus está distante. Mas quando você é o escolhido, essa lógica não se aplica. A dor não é um sinal de distância espiritual. Muitas vezes acontece o contrário. É um convite divino para se reconectar com a verdade. O corpo não quer te deter como punição, mas sim para te proteger. Quando você tenta continuar em ambientes que te fazem mal, quando você vive em relacionamentos desgastados, quando você alimenta pensamentos que te corroem por dentro, o corpo começa a soar o alarme. Ele avisa com fadiga, com dor persistente, com sintomas que não significam nada para a medicina, mas que são significativos para a alma. E quanto mais você tenta escapar da dor, maior ela se torna. Pois o papel da dor não é ser ignorada, é ser ouvida. A dor te força a parar. Ela te força a olhar para dentro. Ela te tira da correria e te convida à intimidade. E nesse confronto nasce a cura. Não a cura superficial que os analgésicos proporcionam por algumas horas, mas a verdadeira cura que vem da transformação interior. Quando você começa a ver a dor como uma linguagem, ela se torna gentil. Os sintomas não são mais inimigos, mas aliados. Sou grato pelo aviso, pois entendo que veio para me proteger de algo ainda pior. Além disso, percebo que toda dor carrega uma mensagem. Há algo dentro de mim que precisa ser reintegrado. Os escolhidos não fogem da dor, aprendem a atravessá-la pela fé. Sabem que além da dor reside um novo nível de consciência, um novo poder e uma missão. E a dor, por mais intensa que seja, é apenas uma porta de entrada para um processo maior. Deus não desperdiça uma única lágrima. E o corpo, quando sente dor, está apenas revelando o que o céu deseja curar. A transformação dos escolhidos ocorre em muitas camadas. Começa na alma, passa pelas emoções e inevitavelmente toca o corpo. Não pode haver verdadeiro despertar espiritual se não se manifestar no corpo. Afinal, o corpo é onde tudo se revela. É o ponto final de todas as emoções, pensamentos e crenças. E quando algo muda por dentro, o reflexo aparece por fora. Muitas vezes o processo começa com uma inquietação interior. A alma começa a se sentir desconfortável com lugares, pessoas, hábitos. Você sente que algo está errado, mas não sabe exatamente o que. De repente o corpo começa a reagir. Dor, alergias, fadiga, insônia. Todas essas são manifestações físicas de uma alma que clama por mudança. Embora desconfortável, esse processo é necessário, pois não se pode cumprir uma nova missão em um corpo ainda preso à estrutura antiga. Não se pode viver uma nova fase com hábitos pertencentes ao antigo eu, e o corpo entende isso. É por isso que ele reage, é por isso que ele clama por purificação, é por isso que ele exige atenção. E nesse ponto, muitas pessoas desistem porque pensam que estão doentes, pensam que perderam o controle, pensam que Deus as abandonou. Mas é nesse momento que o processo é mais ativo. É nesse exato momento que o corpo está em maior harmonia com o céu, enquanto se prepara para uma nova frequência. Ele se esvazia do que é desnecessário para receber o que está por vir. A transformação do escolhido não é suave, pois ele carrega uma grande missão, mas é real e profunda. E à medida que você vivencia isso com consciência, o corpo se torna parte dessa missão. Ele deixa de ser um lugar de dor e se torna um santuário de cura. Você começa a tratá-lo com respeito, presença e amor, porque entende que ele está aqui para te apoiar, não para te limitar. Se você chegou até aqui, é porque uma parte de você percebeu essa verdade no fundo da sua alma. Nada do que você sente é sem sentido. O corpo não está contra você, ele está com você. As dores que surgem, os sintomas inexplicáveis, a exaustão que te consome, tudo tem um propósito. E esse propósito é sagrado. O que acontece com você não é um ataque, é um despertar. E o despertar nem sempre é tranquilo.
Às vezes dói, às vezes te confunde, mas é sempre transformador. Você está sendo atraído para um novo nível de consciência, uma nova harmonia, um novo tempo. E neste novo tempo, o velho, as mentiras, as que aprisionavam ou te apagavam, não são mais relevantes. É por isso que o corpo começa a reagir, porque você cresceu. O que servia ontem já não serve mais. Os ambientes que você suportava agora te sufocam. As conversas que você mantinha por hábito agora te esgotam. As decisões que você tomava para agradar aos outros agora se tornam fardos. Isso não é fraqueza. Isso é maturidade espiritual. É um sinal de que sua alma está despertando. Muitos dos desconfortos que você sente são seu corpo dizendo: "Ei, pare de fingir. Não finja estar feliz onde você está infeliz. Não finja estar bem quando você está destruído por dentro. Não finja ser capaz de suportar tudo quando você realmente precisa descansar." Seu corpo está cansado de ser ignorado, mas ao mesmo tempo ama. Ele só quer te proteger. A fase pela qual você está passando é profunda, intensa e transformadora. Por mais difícil que seja, não se considere quebrado. Você está sendo moldado. Deus está preparando você para ser completo. E seu corpo, como parte da criação divina, faz parte dessa preparação. Não resista. Não ignore os sinais. Não se culpe pelos seus sentimentos. Olhe para si mesmo com compaixão. Abrace cada dor como uma mensagem. Respeite cada desconforto como um aviso. E lembre-se de que você está sendo reintegrado. A leveza que você busca começa com a escuta em silêncio, nas pausas, no respeito por si mesmo. A verdadeira cura não vem da força, mas da verdade. A sua verdade está emergindo. Escute, confie e siga. Tudo o que lhe dói agora um dia terá significado. Você olhará para trás e perceberá que esta fase é o início de algo muito maior. Algo que você ainda não consegue imaginar, mas que está sendo construído dentro de você a cada dia. A dor do escolhido é temporária, mas a transformação que ela traz dura para sempre. Você emergirá desta fase mais consciente, mais conectado a Deus, mais em harmonia com o seu propósito. Você caminhará com mais leveza, viverá com mais autenticidade e possuirá maior autoridade espiritual, pois ninguém passa pelo fogo sem ser refinado. E você está sendo lapidado para algo glorioso. Não desista agora. A luz começou a brilhar dentro de você. Talvez, como você, essa luz também seja de um escolhido, apenas esperando que alguém a expresse em palavras. Você veio aqui por um motivo, e agora é hora de essa verdade falar. Você não está sendo atacado, você está sendo transformado. E isso é sagrado,